Esta é a história do dia da Rádio Observador. Onde vamos encontrar mais dinheiro para financiar as futuras pensões? A automatização, a robotização e a inteligência artificial têm um enorme potencial para aumentar a produtividade, mas trazem desafios. Neste processo, muitos setores altamente lucrativos, mas com poucos trabalhadores, deixam de contribuir para o sistema de segurança social tanto quanto poderiam e deveriam. A 7 de janeiro, no encerramento do Congresso do PS, Pedro Nuno Santos, o secretário-geral do partido, abria a porta a diferentes formas de financiamento da segurança social. Por exemplo, taxar soluções tecnológicas que diminuem a necessidade de mão de obra. Nesta altura, e não só em Portugal, discutem-se meios alternativos para o financiamento da segurança social, para garantir que o sistema continue a funcionar quando a base de contribuintes está a diminuir. É sobre isto que vou conversar com a jornalista da secção de Economia do Observador, Beatriz Ferreira. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia de segunda-feira, 22 de janeiro. Bem-vinda, Beatriz. Olá, Ricardo. Ainda pensei em usar para título deste episódio, Beatriz, temos de falar, calma, sobre financiamento da segurança social, e depois imaginei os nossos ouvintes a pensar, e que coisa tão chata, financiamento da segurança social. Isto até podia ser chato se não fosse contigo, Beatriz Ferreira. Obrigada, Ricardo. Sempre uma ótima convidada. E não é chato, é mesmo importante, porque, por exemplo, daqui a uns muitos e bons anos, Beatriz, eu imagino tu e eu, quer dizer, não juntos, não necessariamente, mas os dois a desfrutar de um belo morrito num cruzeiro, a desfrutar da nossa reforma, e tudo isto está ligado, não é? Sim, não sei se num cruzeiro, mas certamente não me importava de estar com um morrito na mão numa praia à beira-mar. Mas sim, esta questão da diversificação das fontes de financiamento é muito importante, porque dela pode depender a nossa pensão futura e também de quem vier a seguir a nós, mas não só a pensão, há muitas prestações, muitos apoios que são assegurados pela Segurança Social como um todo. Estamos a falar, por exemplo, dos subsídios de desemprego, do próprio abono de família, do subsídio de doença, por exemplo, entre muitos apoios. Ora, e aquilo que nós descontamos todos os meses, já vamos explicar quanto, serve, no que toca às pensões, para pagar as atuais pensões e não estamos a descontar para a nossa no futuro, não é? Que às vezes há esta confusão. Sim, é importante dizer que em todo o mundo e na Europa em particular há modelos muito distintos. O modelo português é baseado sobretudo nessa lógica de repartição que assenta numa solidariedade intergeracional. Temos um sistema que é chamado de repartição, em que neste momento quem trabalha e desconta em Portugal está a financiar as pensões de quem já está reformado atualmente. Há outros países onde este sistema é complementado por um sistema de capitalização, que em Portugal não é muito desenvolvido, em que cada indivíduo também desconta para uma espécie de conta pessoal. Mas, portanto, em Portugal o primordial, digamos assim, é o da repartição que funciona nesta lógica que também se chama de pay as you go, em que as contribuições atuais servem para pagar as pensões atuais. Mas há desafios populacionais, por exemplo, temos o envelhecimento da população, que pode retirar a população ativa ao mercado de trabalho, portanto, população que desconta, embora no último ano até tenhamos visto um aumento do bolo das contribuições sociais muito por via da imigração com I. Mas depois há outras questões, nomeadamente a automatização. Até agora em Portugal ainda não levou a aumentos muito abruptos do desemprego, mas também sabemos que as alterações tecnológicas estão a ocorrer muito rapidamente. Beatriz, e é então que chegamos a este ponto, porque se há menos a contribuir, o dinheiro para os beneficiários também será menos. Isso quer dizer que aqueles morritos que nós contamos beber na reforma ficam em risco, é isso? Exatamente. Então, antes de irmos perceber que outras alternativas há para financiar o sistema, gostava que me explicasses como é que atualmente o sistema em Portugal é financiado.
Sim, o grande bolo vem das contribuições sociais, que são pagas pelos trabalhadores e pelos empregadores. Há exceções, mas, regra geral, um trabalhador por conta de outrem, sublinho regra geral, desconta 11% do seu ordenado, enquanto o empregador, sobre esse salário, desconta 23,75%. Por exemplo, isto quer dizer que num salário de 1.000 euros significa que o trabalhador desconta 110 euros por mês e o empregador 237,5 euros por mês. E também há impostos envolvidos nisto. Nós distinguimos sempre, mas isto para a cabeça do cidadão vai quase dar tudo ao mesmo, não é? Mas taxas e impostos são coisas diferentes, contribuições é outra coisa. Também há impostos envolvidos nisto? Sim, também há. Por exemplo, há uma parcela do IVA que todos pagamos, por exemplo, quando vamos às compras, que é alocado ao subsistema de proteção familiar, que paga, por exemplo, este subsistema o abono de família. E, portanto, há uma parcela pequena, mas há uma parcela que é alocada a esse fim. Além disso, Portugal também tem um chamado Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, que é comumente chamado como a almofada das pensões e que serve para ser usado se um dia o sistema previdencial, que é aquele que paga as pensões, tiver déficits persistentes. E este fundo também tem visto as suas fontes de financiamento diversificadas nos últimos anos, nomeadamente através do adicional ao IMI, que ficou conhecido como o Imposto Mortágua, porque foi defendido por Mariana Mortágua, que é um imposto sobre o património imobiliário, mas só o de elevado valor. Outra via também foi parte da receita do IRC também vai para este fundo e também foi criado durante a pandemia, neste caso, um adicional à contribuição do setor bancário que foi introduzido, portanto, durante a Covid como temporário, mas que tem-se mantido entretanto. E depois também há outras transferências do próprio Orçamento do Estado. Ou seja, há várias fontes de financiamento, sendo que a principal é essa Continuam contribuição a ser as contribuições sociais. que nós vemos nos recibos de ordenado, 11% para o funcionário e 23,75% para o empregador. E nos outros países também funciona assim ou é ligeiramente diferente? Varia muito, são realidades muito diferentes. De forma muito geral, e até um estudo recente da Rede Europeia de Política Social explica isso, as contribuições sociais ainda são a forma mais comum de financiar os sistemas de pensões e mesmo os restantes sistemas de proteção familiar. No caso dos sistemas de pensões, para dar aqui um exemplo, as contribuições representam mais de metade do financiamento, enquanto 20% vem das transferências do Governo, por exemplo, no nosso caso, as transferências do Orçamento do Estado. Este estudo também diz que entre 2005 e 2015 houve uma tendência de diminuição do peso das contribuições sociais no financiamento da proteção social, porque houve países que decidiram descer as contribuições sociais, sobretudo aquelas a cargo do empregador. Houve outros, obviamente, que fizeram na via oposta, mas esta foi a tendência mais comum. Portanto, reduziram as contribuições a cargo dos empregadores, alegando que era preciso aumentar a competitividade e diminuir os custos salariais. E, portanto, para compensar, aumentaram o peso das transferências dos orçamentos do Estado. Exatamente. Ou seja, Beatriz, só para ver se percebi isto bem, em alguns países aquilo que o patrão paga por cada funcionário baixou, essa contribuição baixou um pouco. E noutros países baixou a contribuição do trabalhador. E por outro lado, que é preciso continuar a pôr dinheiro, esse dinheiro vem agora dos impostos, vem de um bolo maior que é os impostos, que não é necessariamente algo ligado especificamente ao trabalho, pode ser um imposto sobre o consumo, por Exatamente, o que está no Orçamento do Estado. Essa foi a tendência mais geral entre 2005 e 2015, que são os dados mais recentes. Já voltamos à conversa com a Beatriz Ferreira, jornalista da secção de Economia do Observador. Temos de perguntar se, afinal, por exemplo, os robôs ou a inteligência artificial devem ou não contribuir para a segurança social. Esta é uma história de guerra. Dá-me uma catanada aqui na cabeça, abre-me a cabeça. António Lobato foi o português que mais tempo esteve em cativeiro na Guerra de África. E diz-me assim, dá a faca. E eu digo assim, vem buscá-la. O Sargento na Cela 7 é uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrado por mim, Pepe Rapazote, e tem banda sonora original de Noiserve. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis.
Regressamos à conversa com Beatriz Ferreira, jornalista da secção de Economia do Observador. Beatriz, lá fora os sistemas já percebemos que são nos pontos parecidos, noutros diferentes do nosso, mas a pergunta que te faço é: lá fora também se anda à procura de formas diversificadas de financiar os sistemas de segurança social, ou as coisas estão mais ou menos equilibradas nos outros países? Sim, também andam. Aliás, o debate sobre a sustentabilidade da segurança social chega aos outros países não só por essa via da diversificação das fontes de financiamento, mas também, por exemplo, quanto às regras de atribuição da pensão. Nós vimos recentemente as manifestações em França contra o aumento da idade da reforma dos 62 para os 64 anos. Mas, portanto, há um debate amplo a decorrer. Cá já estão nos 66 anos, não é? Sim, 66 anos e 4 meses. E, portanto, há esse debate a decorrer, há soluções muito distintas, não sei se todas são aplicáveis em Portugal porque têm regras muito distintas, mas há essa preocupação de garantir a sustentabilidade numa altura em que assistimos a um envelhecimento da população e também a automatização, e que é uma questão que eu acho que vai continuar a marcar o debate político lá fora e também cá em Portugal. Exatamente. Por um lado temos os problemas de natalidade, que todos conhecemos, portanto temos menos contribuintes para a segurança social, mas por outro temos essa questão de que falavas agora e que já aludimos aqui nesta história do dia, que é o problema da tecnologia, ou seja, se há mais automação, se temos mais robôs, temos inteligência artificial, esta tecnologia veio para ficar e não vale a pena pararmos o vento, tentar parar o vento com as mãos. Tanto os robôs como a inteligência artificial conseguem, sem férias, sem folgas, nunca ficam doentes, não precisam de ir ao dentista, realizar um sem número de tarefas, não é? Há quem defenda que a tecnologia também devia pagar contribuição para a segurança social. Imagina que está aqui um robô todo catita a fazer a história do dia, esse robô devia contribuir para a segurança social, enquanto eu vou perder o meu trabalho. Há algum exemplo prático de algum país onde isto já esteja a acontecer? Sim, há mais literatura, portanto, há mais teoria do que prática, mas temos o exemplo da Coreia do Sul, que em 2017 esteve nos cabeçalhos de todo o mundo porque criou a primeira, entre aspas, taxa sobre os robôs. Eu disse entre aspas porque não é uma taxa no sentido direto, é um sentido um bocadinho mais indireto, ou seja, o que a Coreia do Sul fez foi diminuir os incentivos às empresas que investiam na automatização, ou seja, diminuiu as deduções fiscais sobre o investimento. Essas deduções continuam a existir, mas o teto máximo foi diminuído. Portanto, se quisermos, para simplificar, o investimento encareceu. E de facto, tem-se falado muito sobre esta possibilidade. Sobre o caso da Coreia do Sul, não há ainda muitos estudos sobre as consequências que a medida teve. Há um estudo de 2020 que sinalizou uma redução nas compras das máquinas pelas empresas pela primeira vez desde 2012, mas não ficou claro se havia uma causa e efeito. Depois também há um estudo que diz que, este é de 2021, que a carga fiscal mais elevada não desincentiva a automatização, e basta olhar, por exemplo, para países como a própria Coreia do Sul, a Alemanha e o Japão, que apesar de terem impostos até elevados sobre as empresas, têm fortes níveis de automatização. E a verdade é que o país, a Coreia do Sul, continua a ser o país mais automatizado, aliás, do mundo. Mas era isso que te ia perguntar. Sim, em 2021 a Federação Internacional de Robótica fez um ranking que concluiu que a Coreia do Sul tinha 1000 robôs por cada 10.000 trabalhadores na indústria. Para termos uma comparação, o segundo lugar é da Singapura, que tem 670 robôs por 10.000 trabalhadores. Portanto, passamos de 1000 para 670. É uma diferença substancial. Na Alemanha, por exemplo, não chega aos 400. E de facto havia esta preocupação na Coreia do Sul sobre se o desemprego poderia aumentar muito e que seria necessário financiar uma eventual subida do desemprego, mas na Coreia do Sul, para já, o desemprego não é significativo. Por tudo isso que estás a explicar, portanto, não há ainda prova de que este sistema
possa vir a funcionar? Estamos ainda numa fase muito embrionária, é isso? Sim, fala-se muito sobre o assunto, há muitos estudos teóricos mesmo sobre o assunto, muitos economistas inclusive a defender esta medida, ainda não há muita prática. E depois também há outras ideias interessantes em cima da mesa, sobre, por exemplo, taxar a economia digital. Também se fala, por exemplo, em taxar as transferências bancárias, que foi uma medida que foi implementada no Brasil, mas que acabou em 2007, que ficou conhecida como o imposto do cheque, que serviu para financiar a despesa com cuidados de saúde e proteção social, e que, no fundo, era um imposto, uma taxa sobre, por exemplo, as transferências bancárias. As normais? Exatamente, por exemplo. Que Se eu te quisesse funcionar. Enviar dinheiro, teria de pagar para pagar uma um caixa. morrito, por exemplo. Exato. Teria de pagar uma taxa. Contas separadas, Beatriz. E há outros meios alternativos, Beatriz? Há ainda mais. Há mesmo já também muita literatura sobre o assunto, e depois também há soluções muito diferentes nos países. Houve muitos países que, como eu referi há bocado, diminuíram as contribuições sociais, mas em contrapartida subiram o IVA, que consignaram à Segurança Social. A França, por exemplo, tem contribuições progressivas que cobra não só sobre os salários, mas também, por exemplo, sobre prestações sociais. E depois França também compensa o facto dos salários mais baixos terem contribuições mais baixas com as receitas fiscais, por exemplo, do imposto sobre o álcool. Depois, outros exemplos, a Bolívia, a Mongólia, por exemplo, a Zâmbia, financiam as pensões, o abono de família e outros apoios com impostos sobre a exploração mineira e o gás. E depois temos também um exemplo engraçado, que é o da Noruega, que descobriu reservas de petróleo ao largo do Mar do Norte em 1969 e que constituiu um fundo de pensões com as receitas do petróleo. E para garantir uma justiça intergeracional, ou seja, para garantir que as gerações futuras também podem beneficiar daquela descoberta. E é por isso que eu dizia que nem todas as soluções em Portugal são aplicáveis, não é? O petróleo, por exemplo, não dá, não é? Exato. E, de facto, os peritos que foram nomeados pelo governo para constituir uma comissão para estudar a sustentabilidade do sistema e a diversificação das fontes de financiamento estão a estudar essas vias, deverão inspirar-se, deverão olhar, aliás, para outros países, não deverão inspirar-se num exemplo específico e tentar copiar um exemplo específico precisamente pelas especificidades do modelo português. Já percebemos que este é um problema muito sério e temos de o enfrentar, e também temos agora eleições a 10 de março. Há alguma coisa a ser feita por cá? O que é que está a ser feito para lidar com isto, para procurar as tais diversas fontes de financiamento? Sabemos o que é que os partidos pensam sobre o tema? Sim, portanto, há esta comissão que foi nomeada pelo Governo há 1 ano e meio para apresentar conclusões e sugestões sobre a diversificação das fontes de financiamento da Segurança Social, que tem pedido o adiamento dos prazos da entrega dessas conclusões e agora com as eleições decidiu voltar a pedir o adiamento para depois das eleições, para não contaminar o debate. Portanto, só depois das eleições é que devemos conhecer as conclusões e depois também resta perceber se o próximo governo vai decidir fazer alguma coisa com essas conclusões ou se ficam na gaveta. Mas mais recentemente o novo secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, voltou a trazer ao debate esta ideia de aumentar o esforço contributivo daquelas empresas que têm mais máquinas do que trabalhadores. Como ouvimos no arranque deste episódio. Ou que recorrem muito a máquinas e que por essa via pagam menos contribuições sociais, porque defende que o fator de trabalho não pode ser a única forma de contribuir para a segurança social, e vimos que em Portugal de facto não é a única, embora seja das mais expressivas. Mas a questão do financiamento da Segurança Social também foi levantada no discurso público com a proposta do Chega de colocar até 2028 todas as pensões no nível do salário mínimo, o que, segundo o partido de André Ventura, poderia ser feito ou podia ser financiado com as receitas do combate à corrupção ou uma reorganização mais completa do financiamento das pensões, mas também não avançou propostas muito concretas sobre como é que este processo de reorganização poderia ser feito. Mas, portanto, acho que nas próximas semanas será um tema transversal aos programas eleitorais dos vários partidos e saberemos quais é que são as ideias dos vários partidos. Este é sempre um exercício um pouco especulativo, mas se parássemos agora o tempo e todos os fatores que influem neste tipo de situação,
Temos pensões asseguradas até quando, Beatriz? Essa é a grande pergunta, eu não tenho uma resposta certa para te dar. O que posso dizer é referir algumas previsões que têm sido feitas. O Governo tem feito, sempre que entrega a proposta de orçamento do Estado, também acompanha a proposta com projeções para a sustentabilidade do sistema, mas são muito voláteis também com a evolução da economia, claro. E notou-se isso durante a pandemia, mas essas previsões dizem que os primeiros saldos negativos do sistema previdencial, portanto aquele sistema que paga as pensões, são esperados até meados da década de 2030, e depois aquela almofada das pensões que eu falei há bocado seria chamada a contribuir, e a estimativa mais recente é que o fundo não se iria esgotar pelo menos até 2070. Mas depois também há a questão sobre o valor da pensão que nós vamos receber, e a OCDE também tem feito projeções em que estima que a chamada taxa de substituição, ou seja, a percentagem de salário que nós recebemos em pensão, que venha a reduzir-se. E, portanto, como dizias no início, é um tema que às vezes pode ser chato, sim, mas é realmente um tema importante. Sim, porque importa saber se vamos ter dinheiro para pagar o morrito, não é? Exatamente. Obrigado, Beatriz. Obrigada, Ricardo. Beatriz Ferreira é jornalista da secção de Economia do Observador e acompanha temas ligados ao mundo do trabalho e segurança social, entre outros. Esta foi a história do dia. O som que ouvimos no arranque foi registado pela Rádio Observador no Congresso do PS, a 7 de janeiro. A sonoplastia é da Beatriz Martel Garcia, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.